Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios do Direito. Nesse canal você ficará antenado sobre o seu direito de uma forma simples e descomplicada. Para isso nós estaremos abordando dentro do ordenamento jurídico, direito consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito trabalhista, fazendo com que você compreenda a sistemática deste ordenamento jurídico no seu dia a dia. Para tanto, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos. Fique comigo! No assunto de hoje vamos falar sobre prisão civil por dívida alimentícia. Esse assunto que é bastante falado pelo Brasil inteiro, que inclusive tem levado pessoas conhecidas por todos à prisão. Sim, dívida por pensão alimentícia pode levar a pessoa à prisão civil. O que é esta lei, Alex? O que é que traz? Quais os requisitos para levar uma pessoa a ser presa? Quantas parcelas a pessoa precisa dever para ser acionada? A partir de quantos meses? Qual o período que ela fica presa? Enfim, a partir de agora você ficará sabendo sobre o seu direito no canal Provérbios do Direito. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a materialidade da pensão alimentar, ela está descrita no artigo 1694 do Código Civil. Fala lá quem é que deve prestar alimentos, quem são as pessoas que podem pedir alimento, filho, esposa, marido, pai. Enfim, você dá uma olhada lá a partir do artigo que eu acabei de falar, seguinte, vai tratar sobre isso. Mas sobre a prisão civil, quem estabelece é o Código de Processo Civil, através do artigo 528 seguinte, vai falar sobre essa prisão. No Instituto Jurídico Brasileiro, anteriormente só previa dois tipos de prisão civil. Olha o que eu estou falando, prisão civil. Dívida civil da área civil. Toda vez que você pensar em prisão, restrição da liberdade, nos remetemos direto ao Código Penal brasileiro, correto? Correto. Uma pessoa, Alex, que fica devendo cartão de crédito, que fica devendo condomínio, é presa? Não. Uma pessoa que ficou devendo a um vizinho, vai ser presa? Não. O Código Civil, de 2002, ele estabeleceu duas exceções, que era a primeira para depositário infiel. O que é depositário infiel, Alex? Era uma pessoa que judicialmente era encarregada de ficar com bem imóvel. Era uma pessoa escolhida pela lei para ficar com aquele bem, ainda existe essa figura do depositário infiel. Contudo, se ela relaxar, se acontecer qualquer coisa ali, ela não vai ser presa por aquilo. Então, o depositário fiel, se ele não administrasse bem o que era colocado na mão dele em juízo, ele poderia ir à prisão. Contudo, porém, todavia, de acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tratado lá em 1969, no Pacto São José, lá na Costa Rica, foi estabelecido que, lá no artigo 7º, de que não cabe que prisão civil só cabe para pensão alimentar. Então, houve uma enxurrada de ações aqui no Brasil, colocando que esse pacto de São José da Costa Rica estabeleceu que só pensão alimentícia. E aí o Brasil recebeu, tanto é que houve estabeleceu uma súmula vinculante, o STF estabeleceu a súmula vinculante, você que faz concurso aí, lembra dessa súmula vinculante de número 25. Então, essa súmula diz o seguinte: não cabe mais prisão civil para o depositário infiel, porém, para a pessoa que está devendo, e esse é o nosso assunto de hoje, está devendo pensão alimentícia, pode levar a pessoa à prisão. Eu lembro aos senhores e às senhoras o seguinte: a prisão civil, ela não é uma penalidade para a pessoa, como é no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, a pessoa processada, julgada, transitada, e hoje já foi estabelecido pela corte majoritária, inclusive por decisões do STF, que após a segunda instância a pessoa é presa, certo?
condenação em segunda instância, é presa. A lei tem um caráter punitivo para que a pessoa cumpra a pena restritiva de liberdade. Nesse caso, a prisão civil aqui é para encurralar o cidadão para poder pagar. Aí você fala para mim, poxa, Alex, interessante, né? Como é que o cara tá devendo e aí manda prender o cara para o cara pagar na prisão? Como é que ele vai pagar se ele tá preso? Vai poder trabalhar? É um consenso danado em relação a isso, mas não vai caber a nós aqui essa discussão, né? Muito porque a grande maioria do homem, nós seres humanos mortais, não queremos nos ver ali aprisionado, muito menos em um sistema carcerário tão precário que é esse do nosso país. Então a gente foge de prisão. E quando se fala em uma prisão civil? Então, qual é a regra para a pessoa ser presa? Se você, pai de família, foi lá, não deu certo mais com sua esposa e houve uma ação de divórcio com guarda compartilhada e nessa ação colocou lá pensão alimentícia, que você deverá pagar a pensão alimentícia ao seu filho, você precisa honrar com essa obrigação. Ah, Alex, no meu caso eu não tenho divórcio, mas se você não foi casado um dia, mas que você queira aí ter o reconhecimento dessa união estável e quer ter o reconhecimento e a dissolução, faz através de uma ação e coloca nessa mesma ação lá a pensão alimentícia para a criança ou para você mesmo que está precisando. Enfim, cumpriu essa regra, o que é que vai acontecer? A pessoa não pode falhar. Se a pessoa estiver devendo 3 meses, apenas 3 meses, ela pode sofrer essa ação para que pague em juízo esses valores. E aí o que é que a lei diz? O seguinte: na verdade, houve uma alteração da súmula e foi criado aí a súmula 309 do STJ. A súmula 309, ela mudou em 2006. Mudou em que sentido? Antigamente esse prazo de 3 meses era contado a partir da citação. Então a pessoa devia a partir da citação. Só que mudou. Hoje, com essa súmula 309, ela fala assim, o seguinte, ó: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é do que compreende as 3 prestações anteriores ao ajustamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Você ouviu o que eu acabei de falar? Eu falei de execução, ou seja, não é um processo de conhecimento. O que é um processo de conhecimento, Alex? É aquela ação que você precisa mostrar para o juiz que você tem o direito. Nessa ação não, você já mostra para o juiz que você tem o direito, certo? Já está, direito líquido certo. Você move a ação, o juiz precisa identificar 3 prestações que o cara está devendo, ou vice-versa. É 3 meses? Não é só para homem não, também para mulher isso se aplica, tá bom? Mulher também cabe pensão. É 3 meses? Vamos lá. 3 meses, não pagou. E aí, move a ação de execução. O juiz cita essa pessoa, intima essa pessoa para que ela pague em 3 dias. Ela paga em 3 dias, ou comprove através de depósito que fez, ou que ela justifique que não tem condições financeiras. Tem que ser, na verdade, algo muito forte. Você tem que comprovar que não teve condições alguma de honrar com aquelas parcelas. Não é simplesmente dizer, não estou trabalhando, o país está em crise. Não é isso, não vai que não cola. Então, tem que comprovar devidamente que você não tem condições de pagar essas 3 parcelas. E o juiz está distrito, o juiz é obrigado a aceitar isso? Não. Se o juiz entender que você relaxou, que você deve pagar, ele vai mandar você pagar. Não fazendo isso, o juiz vai mandar protestar o título, ou seja, seu nome vai estar protestado em cartório. É como se fosse um Serasa, é pior do que o Serasa, e aí você vai ter que honrar com esse compromisso. Não honrou, o juiz manda de imediato a expedição de ordem de prisão para que você pague isso. O que é que acontece aqui? Nós temos uma realidade que não pode fugir. A lei, ela fala que a pessoa ficará preso. Quanto tempo, Alex? 1 ano, 10 anos? Não. A lei fala que a pessoa poderá ficar presa até 3 meses, certo? De 1 a 3 meses. E aí vem a resposta para você que não é um caráter punitivo. Olha só. O artigo 7º, o que ele fala?
o parágrafo 7º da lei do artigo 528 do CPC, ele fala que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreenderá as 3 prestações. Ele fala a mesma coisa da súmula que eu acabei de ler para vocês, certo? E aí você entende o seguinte: no momento que a pessoa comprova que pagou, automaticamente essa ação é extinta, certo? A pessoa poderá ficar até 3 meses presa, não pode passar disso. E ela vai ter que pagar o quê? Ah, Alex, ela vai pagar só os 3 meses que eu movi a ação? Não, ela vai pagar os 3 meses mais aquilo que venceu, certo? As vencidas também, no curso do processo. Se ela estava devendo 3 meses e ela ficou mais 3 meses, ela vai ter que pagar o quê? É 3? Não, vai pagar os 6 meses certinho, ok? E liquidar a sua dívida. Então, você que que paga pensão alimentícia, tome muito cuidado, não pode juntar 3 prestações. Se tiver alguma situação, registre isso para sua ex-esposa, para seu ex-marido, né, que não teve condições, comprove isso de alguma forma, evite de qualquer forma ser pego aí pela prisão civil. Afinal de contas, esse instituto só foi criado para fazer com que a pessoa pague. Foi lá e tirou a liberdade da pessoa. Mas eu já falei aqui que é controverso essa situação. Pessoa presa, como é que vai pagar? Mas aí consegue um empréstimo, financiamento com amigo aí, com banco, para poder pagar. Mas o canal Provérbio do Direito dá toda a dica para que você se livre dessa dívida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like aí. Lembre-se de compartilhar para os seus amigos e se inscrever no nosso canal. Clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigado mais uma vez, Provérbios do Direito.